Boa tarde, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Todos tenham passado um bom final de semana. Hoje nós iremos estudar mais um assunto em geografia. Iremos concluir o capítulo 4, que tem como tema nosso planeta. Aprendemos um pouco sobre o nosso planeta, a sua localização no universo. E hoje nós iremos estudar o cenário 2, que tem como tema os movimentos da Terra e suas consequências. Então eu gostaria que vocês pegassem aí o material de vocês, material didático, o livro, e vamos acompanhar a aula comigo. A nossa aula vai estar lá nas páginas 93 a 103. Então, gostaria que vocês pudessem estar com seu material em mão para acompanhar a aula de hoje. Então, nós iremos aprender, estudar um pouco sobre os movimentos que a Terra ela realiza e as consequências devido a esses dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, eu gostaria que neste momento vocês pudessem aí, abrir aí seus livros na página 93 e iremos iniciar a nossa aula de hoje. Depois eu estarei fazendo a correção das atividades da aula passada. Então nós vamos iniciar aqui com o movimento de rotação. Que movimento é esse? Nós sabemos que a Terra ela realiza vários movimentos, mas os dois principais é o movimento de rotação e o de translação. Então, nós iremos iniciar aqui a leitura do nosso texto e eu gostaria que vocês estivessem aí acompanhando o material de vocês. Então, como dissemos, no cenário 1, a Terra ela realiza danças movimentando-se no espaço celestial. Ou seja, aqui é os movimentos que ela realiza no espaço. Então, são vários movimentos. Porém, dois deles destacam-se por provocar consequências sensíveis e visíveis no espaço natural geográfico. São os movimentos de rotação e o movimento de translação. Então, aqui como diz aqui no texto, que são vários movimentos, só que só tem dois que eles são sensíveis e também visíveis ao espaço geográfico, ou seja, o espaço que vivemos. Então, nós vamos iniciar aqui com esse movimento, o movimento de rotação. Vamos conhecer um pouco sobre esse movimento. Que movimento é esse? Então, o movimento de rotação é um dos mais importantes que a Terra executa. É o movimento de rotação. Corresponde ao giro que ela faz em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão. Então, ela gira ao redor dela própria, do seu próprio eixo. Então, esse movimento de rotação, ele é o movimento mais importante. E esse movimento é que vai dar-se o dia e a noite. Então, aqui na imagem abaixo, vocês observam aí no livro de vocês, que nós temos aqui, a imagem está mostrando esse movimento de rotação, o qual ela faz. Aí aqui temos a direção, aqui temos dois polos, polo norte e polo sul. E temos aqui o eixo de rotação também. E aqui abaixo diz assim, esse movimento ele dura aproximadamente 24 horas. Para ser mais exato, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse período corresponde a um dia do nosso calendário. Então, a Terra, para ela fazer uma volta completa em torno do seu próprio eixo, ela leva 24 horas. Ou seja, como diz aqui, para ser mais exato, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E esse período ele corresponde a um dia do nosso calendário. Então, ele é que determina o dia e a noite, esse movimento de
rotação. Por isso que ele é um dos movimentos mais importantes. Página 94. Aí nós temos, devido a esse movimento, o movimento de rotação, temos aí a sucessão dos dias e das noites. Esse movimento giratório diante do Sol, com que, enquanto uma face do nosso planeta está iluminada pelo Sol, a outra esteja em completa escuridão, gerando o dia para algumas áreas do planeta e a noite para as outras, né? Devido a esse movimento de rotação, né, que ela faz em torno de si próprio, do seu próprio eixo, isso vai gerar os dias e a noite. Enquanto uma face da Terra é dia, a outra face será noite. E entre essa faixa de luz e de escuridão, encontramos uma região de meia luz que, dependendo da porção do espaço terrestre, pode ser denominada de entardecer ou amanhecer, né? Essa faixa ela vai ficar, né, entre, né, a noite, a parte que está clara e a parte que está noite, que é dia e noite. Então, ou pode ser denominado de entardecer ou amanhecer. É chamado de meia luz. Também, devido a esse movimento de rotação, nós iremos ter os fusos horários. Tia, fusos horários, o que é fusos horários? Para nós entendermos. Então, fusos horários são linhas imaginárias que dividem a Terra em 24 porções verticais. Nós vamos ler aqui um pouco, depois explicarei melhor para vocês entenderem, né, sobre os fusos horários. Para entender as diferentes horas que existem sobre o planeta Terra, é necessário a utilização desse conhecimento, pois se o sentido do movimento de rotação da Terra é de oeste para leste e o Sol nasce a leste, essa porção do planeta é a que recebe primeiro a luz solar. Portanto, as horas nessa região são mais adiantadas do que nas partes que estão em direção a oeste. Então vamos aqui entender. O movimento que a Terra faz, o movimento de rotação, ela gira de oeste para leste. E o Sol, né, ele nasce, né, no leste. Então a Terra ela faz esse movimento de leste para oeste e o Sol ele nasce no leste. Então aqui nós vamos ver. Então a parte que recebe primeiro, né, para o leste, portanto, as horas dessa região são mais adiantadas do que nas partes que estão em direção a oeste. Então ela vai ser atrasada, né, em relação ao leste, porque ela gira de oeste para leste. Então, o passo agora é saber como se identificam as horas exatas em diferentes pontos da Terra. Como é que eu vou saber, né, que hora, os diferentes horários que tem na Terra? Porque nós sabemos que a hora, né, não tem a mesma hora em determinado lugar. São várias horas diferentes. Para isso, busque na memória o conteúdo que estudamos em coordenadas geográficas. Aprendemos que foram criadas diversas faixas de meridiano ligando um ponto da Terra a outro, sendo o mais importante deles o Greenwich, pois é considerado o meridiano inicial. Então, vocês lembram lá quando nós estudamos a coordenada geográfica, né? As linhas imaginárias que foram criadas diversas faixas de meridiano. E o mais importante dele é o meridiano de Greenwich, que ele é o meridiano principal, né, que divide a Terra em Ocidente e Oriente.
pois é considerado o meridiano inicial, devido a uma convenção internacional ocorrida no ano de 1884 em Washington, nos Estados Unidos. Ele passou a ser utilizado até hoje para padronizar todas as horas do planeta. A partir desse momento, foram criadas outras 24 faixas de fusos. Lembre-se de que o dia possui quantas horas? 24 horas, sendo 12 faixas de fuso para leste ou à direita de Greenwich e outras 12 a oeste ou à esquerda de Greenwich. A partir dos meridianos foram criadas essas faixas, foram criadas 24 faixas de fuso. A partir de Greenwich, as horas são mais adiantadas em relação ao leste, ou seja, cada faixa de fuso a leste ou à direita de outra tem uma hora a mais que a anterior, como mostra o planisfério que veremos adiante. Então, em virtude da posição do nascimento do Sol e do sentido do movimento de rotação, todas as áreas realizadas a leste de Greenwich possuem horas mais adiantadas que as áreas que estão a oeste desse meridiano. Então, para você entender melhor, vamos observar o mapa da página 95 para você entender como é, esses fusos horários e como é que eles funcionam. Então, aqui na imagem abaixo, ainda da página 94, você só observe aqui nós temos a Terra realizando um movimento, que temos o Polo Norte e o Polo Sul, tem aquela fazendo um movimento de rotação. Então, lembre-se, a Terra ela gira de oeste para leste. Aí aqui nós temos na página 95 o mapa dos fusos horários terrestres. Gostaria que você observasse aí o mapa, temos aqui, esse aqui é o mapa dos fusos horários, e aqui temos o sentido de rotação da Terra, vocês localizem aí, e o movimento aparente do Sol. Não vamos vir aqui mais na frente, porque esse nome, movimento aparente do Sol. Então, você vê aqui o sentido que ela faz. Então, aqui nós vamos ter hora do fuso. Aí, vocês observam aí no livro de vocês, que nós temos aqui, o meridiano de Greenwich, que aqui está marcando 0 horas, ou seja, inicia aqui as horas. E você vai ver que a leste, as horas elas são adiantadas. Então você observa aí, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, é mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas, mais 4 horas e assim até chegar a 12 horas, aqui a leste. Então as horas elas são adiantadas, Nós temos um sinalzinho de mais, indicando que vai sempre aumentando 1 hora. A oeste, observe aí. A oeste, as horas, elas são o quê? Atrasadas. Então, aqui nós temos, menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, até chegar a 12 horas. Então, vamos entender. Para leste, as horas são adiantadas. E para oeste, as horas são atrasadas. Então, nós vamos ver aqui, no nosso país, que as horas elas são atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, fique aí atento para vocês saberem como identificar que horas é num determinado lugar do planeta. Aí abaixo temos aqui, agora observe com atenção no planisfério abaixo a posição do Brasil. Então, vocês observem aqui abaixo. Temos aqui o mapa do Brasil e você vai ver, vamos ver aqui a posição dele. Então, o Brasil, devido à sua grande extensão territorial, ou seja, ao seu tamanho, ele possui 4 fusos horários. Então, observe aqui no mapa, abaixo, e temos aqui, vamos identificar. Aí aqui nós temos, menos 5 horas, 4, 3 e 2. Então, nós vamos ter no total 4 fusos horários no Brasil. Aí, que fusos horários brasileiros atualmente observados
de 16 de fevereiro de 2014 a 19 de outubro de 2014. Essa linha, aí no mapa que está mostrando essa linha vermelha, né? Aqui ela está aqui marcando, né? Aqui os fusos horários. Aqui é cada lugar. Vamos observar, vamos identificar bem aqui primeiro o Maranhão. Observe aí no mapa, aqui nós temos o Maranhão. O Maranhão, ele vai ter o mesmo horário de Brasília. Mas por quê, tia? Porque ele está dentro do mesmo fuso horário, ou seja, está dentro da mesma faixa. Então, todos os lugares que estiverem dentro dessa mesma faixa, eles vão todos terão o mesmo horário. Por exemplo, se disser assim, nesse exato momento são 8 horas em Brasília, o Maranhão também será 8 horas. Por quê? 8 horas. Por quê? Porque está dentro do mesmo fuso horário, ou seja, está dentro da mesma faixa, né, que são denominadas de fusos horários. Então, vamos observar aqui, ó. Então, aqui, né, está destacado pela cor verde, né, essa rosa e a amarela. Então, aqui são horários diferentes. Então, vira aí a página 96. Então, você deve ter notado que o Brasil está localizado a oeste ou à esquerda do meridiano de Greenwich. Portanto, todas as horas do nosso país estão atrasadas com relação a Greenwich. Como eu falei, todas as horas do Brasil estão atrasadas em relação às horas, né, do Greenwich. O Brasil, ele possui 4 fusos horários, como podemos observar no mapa da página 95. O primeiro deles é o das Ilhas Oceânicas, como Fernando de Noronha, é o primeiro fuso horário, né? É o das Ilhas Oceânicas, ou seja, de Fernando de Noronha. E encontra-se 2 horas atrasadas em relação à hora de Greenwich. O segundo abrange as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, né? Ou seja, nós está dentro do segundo fuso, além dos estados de Tocantins, do Pará, Amapá e de Goiás. Este é o horário oficial do país, né? O horário oficial do nosso país, horário de Brasília, chamado de horário de Brasília, né? O terceiro abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e bem como a parcela do Amazonas. É 1 hora atrasada em relação ao horário oficial do Brasil. O quarto contempla o estado do Acre e a parte do Amazonas. Como vocês podem observar, pode voltar bem à página 95 e vocês podem observar aqui no mapa. Então, aqui nós iremos ter 4 fusos horários devido, né, à extensão territorial do nosso país. Também nós temos aqui caminho aparente do Sol. Com certeza você já deve ter notado que desde a hora em que você acorda até a hora em que você vai se preparar para o jantar, o Sol não se encontra no mesmo ponto do céu, não é mesmo, criança? Sei que vocês já perceberam isso, já deu para vocês perceber. Temos a impressão de que ele passa sobre a nossa cabeça ao longo da manhã e da tarde. De manhãzinha ele está a leste, baixo no horizonte, e desse momento em diante ele descreve uma rota de subida no céu, que faz com que mais ou menos ao meio-dia ele esteja a pino, ou seja, o ponto mais alto sobre nossa cabeça. E a partir de então comece a baixar no horizonte em direção ao oeste, até desaparecer no final da tarde. Então a impressão que nos dá é que o Sol, né, ele se movimenta. Pela manhã a gente observa ele no leste e à tarde, né, ele se escondendo no oeste. Então, ao meio-dia ele está sobre a nossa cabeça. Então, nós vamos ter o quê? Um movimento aparente do Sol.
Então aí a impressão que dá é que ele se movimenta, mas não, a Terra é que faz esse movimento. O Sol, ele continua parado, mas a impressão que dá é que ele se movimenta. Aí é apenas um movimento aparente. Então eu gostaria que vocês observassem aí na página 96, aqui nós temos, né, fazendo aqui a simulação, o amanhecer, aqui o Sol, temos aqui o Sol, né, ele nascendo, aí vem aqui, ó, meio-dia, que nós temos o Sol do meio-dia, que ele vai estar bem sobre mesmo nossa cabeça, e aqui anoitecer. Então a impressão é que ele se movimenta, que nós temos né, aqui o movimento aparente. Então, na verdade, não é o Sol que se desloca de leste para oeste, e sim o nosso planeta, que descreve uma trajetória de oeste para leste. Lembre-se que a Terra, o movimento que ela faz, o movimento de rotação, é de oeste para leste, fazendo com que tenhamos a sensação de que o Sol está passando sobre a nossa cabeça, quando na verdade somos nós que estamos girando sobre o nosso próprio eixo em relação ao Sol. Entenderam, crianças? Então é devido ao movimento que a Terra faz, né, o movimento de rotação de oeste para leste, é que nos dá a impressão, né, que o Sol se movimenta, mas não. Então o Sol, ele não se desloca, ele continua parado. Então a Terra é que faz o movimento devido à sua trajetória. Aí temos aqui o movimento de translação. Então a gente viu aqui o movimento de rotação, que leva 24 horas. Então nós vamos ver agora o movimento de translação. Então, outro importante movimento que a Terra realiza no espaço e que gera consequências sobre as diferentes sociedades é a translação. Então esse aí é também um dos movimentos que a Terra faz e que ele gera também consequências. Aqui, como diz, em diferentes sociedades. Por quê? Vamos lá. Então vocês observam aí a imagem abaixo que está mostrando esse movimento aqui de translação. Que movimento é esse? Então, a translação, ele é o movimento que a Terra executa em torno do Sol, né? Ou seja, orbita. Esse movimento em torno do astro-rei, que é o Sol, não apresenta uma forma circular, e sim elíptica, ou seja, circular achatada, né? Nós sabemos que a Terra ela não é totalmente circular, ela é achatada, né, nos polos. Nessa sua trajetória, o eixo da Terra, em torno do qual o planeta realiza a rotação, apresenta inclinado em relação ao plano de órbita, como mostra a figura, né, acima, como vocês podem observar aqui, né, aqui o movimento que ela está fazendo, que é o movimento de translação em torno do astro-rei, que é o Sol. Então aqui, né, ela, como diz que ela é achatada nos polos, e nessa trajetória, o eixo da Terra em torno do Sol aqui realiza o movimento de rotação, apresenta-se inclinada em relação ao plano de órbita devido ao seu eixo, né, a sua inclinação, a sua posição que ela está em relação, né, no espaço. Então isso vai causar o quê? Consequência. Então, esse movimento tem a duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos. Ou seja, para a Terra fazer uma volta completa ao redor do Sol, né, ela vai levar quantos dias? A duração é de 365 dias. Somando tudo vai dar 365 dias mais 6 horas.
ou seja, um ano. Ela vai levar um ano para ela fazer uma volta, realizar uma volta completa ao redor do Sol. Lembrando que ao mesmo tempo que ela faz o movimento de translação, ela está fazendo um movimento também de rotação. Ela realiza os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, porém, os seres humanos aproximaram inicialmente a duração desse movimento para 365 dias e 6 horas, como eu já falei. E, posteriormente, os astrônomos o adaptaram para 365 dias, que denominamos de ano solar, adotado como medida de tempo para a elaboração do calendário. Então, os astrônomos, eles aproximaram, inicialmente a duração desse movimento para 365 dias, que é chamado de ano solar. E ele serviu como medida para a elaboração do calendário. Então, nesse ponto de vista, você deve estar se perguntando, para onde foram as 6 horas retiradas da duração total de translação? Então, você pode estar se perguntando aí, para onde foi as 6 horas, Então, aqui, nesse calendário, as 6 horas, além de 365 dias, desapareceram. E a cada 4 anos, um dia a mais é incluído no mês de fevereiro. Então, foi retirado, mas a cada 4 anos, um dia ele foi incluído, no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias e o ano 366 dias. Por isso, é chamado de ano bissexto. O último ano bissexto foi em 2016 e o próximo será em 2020, ou seja, foi agora em 2020. Então, a cada 4 anos é considerado o ano bissexto. Então, entenderam, crianças? Essas horas ela foi acrescentada, um dia, no mês de fevereiro, a cada 4 anos. Antes de apontar qual a principal consequência da translação, é necessário que você compreenda que não é apenas a órbita que acarreta tais consequências, e sim sua conjugação com a inclinação do seu eixo imaginário, que faz com que ao longo do ano os hemisférios norte e sul recebam quantidade diferente de luz solar. Então, devido à sua inclinação, o hemisfério norte e sul, eles vão receber quantidades diferentes dos raios solar, devido à sua inclinação, do seu próprio eixo. Página 98. Isso resulta no surgimento de diferentes estações do ano, bem como na criação de ambientes climáticos e formações vegetais bastante diversificada. Então, por não receber luz solar, igualmente, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, isso vai terminar influenciando também na criação de ambientes climáticos, ou seja, vai influenciar dessa forma. E também na formação vegetal, que é bastante diversificada. Também as estações do ano, que esse movimento também termina influenciando nas estações do ano. Acompanhe aí comigo na página 98. Observe a figura abaixo. Observe a figura abaixo. Nela você encontrará graficamente representado o movimento anual de translação terrestre. Também são representados os períodos das 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Além disso, estão indicadas as datas aproximadas de começo e fim de cada uma dessas estações. Essas datas recebem os nomes de solstícios e equinócios. Então, nós vamos ver aqui o que é cada um desses nomes: solstícios e equinócios. Solstícios e equinócios.
Então vocês observam aí a imagem abaixo, nós temos aí o movimento de translação, né, da Terra. E temos aqui umas datas, aqui é onde se inicia, né, as estações do ano. Aqui nós temos 20 e 21 de março, 20 a 21 de junho, 20 a 23 de setembro, 20 e 21 de setembro. Então aqui é onde se inicia, né, as estações do ano. Então nós iremos iniciar aqui com os solstícios, que eles ocorrem nos dias 20 e 21 de junho e 20 e 21 de dezembro. Em 20 e 21 de junho começa o inverno, tá? É nesse período que começa o inverno no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. Em 20 e 21 de dezembro começa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Nesse tempo aí já vai inverter. Ao longo dessa trajetória, a duração dos dias e das noites varia. Viu? Então, a palavra solstício significa parada do sol. Então, essa palavra ela significa parada do sol. E remete a uma crença dos gregos antigos, de que no dia 21 de dezembro o sol parava por um tempo maior para aquecê-los. Nessa data, a diferença de duração entre dias e noite atinge o seu máximo. Já a palavra equinócio significa noite igual ao dia e se refere ao fato de que nesses dias a noite e o dia têm a mesma duração em todo o planeta, ou seja, 12 horas, tanto o dia como a noite. Então, nessa mitologia grega aqui, né, eles diziam que o sol ele parava por um período de tempo, por algum tempo, né? E aqui esse equinócio significa noite igual ao dia, ou seja, tanto o dia como a noite tem o mesmo total de horas. Observando novamente a figura, veremos que no dia 20 e 21 de junho, em virtude da inclinação do eixo da Terra e de sua posição em relação ao Sol na órbita, o hemisfério norte está mais voltado para o Sol. Então você observa aqui, ó, na imagem acima. Então o hemisfério norte ele vai estar mais voltado para o Sol. Nesse momento, os raios solares incidem sobre a linha do Trópico de Câncer, marcando o solstício de verão, que é o começo do verão, para o hemisfério norte, e o solstício de inverno, que é o começo do inverno, para o hemisfério sul. E nessa data os dias serão mais longos. E isso aí vai depender do quê? Do movimento de translação e também a posição da Terra em relação ao seu próprio eixo. Mais longos e as noites mais curtas para o hemisfério norte. E as noites serão mais longas e os dias mais curtos para o hemisfério sul. No entanto, vale ressaltar que essa diferença é mais acentuada quanto mais distante a região estiver da linha do Equador. Então isso aí vai influenciar mais nas regiões que estão bem longe da linha do Equador, que estão mais próximos dos polos. Já no dia 22 e 23 de setembro ocorre o que? O equinócio, que marca o início da primavera para o hemisfério sul, né? Que as noites e os dias serão iguais. E do outono para o hemisfério norte. E nesse momento, ambos os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar, uma vez que os raios solares incidem claramente sobre a linha do Equador. A noite que, nesse espaço do deslocamento do planeta em sua órbita, a quantidade de luz foi diminuída para o hemisfério norte, aumentando para o hemisfério sul, né? Isso depende dependendo da inclinação do seu próprio eixo. Aí aqui vai mostrar, ó, seguindo sua órbita no dia 20 e 21 de dezembro, ocorre um novo solstício. Agora, o solstício de verão acontece para o hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. E aí vai reverter, dependendo da quantidade de raio solar que recebe, né,
a região. E aqui no dia 20 e 21 de março, outro equinócio, né? Outra noite igual ao dia. Nesse dia acontece o início de quê? Da primavera para o hemisfério norte e de outono para o hemisfério sul. Note novamente que nesse espaço do deslocamento do planeta em sua órbita, a quantidade de luz foi diminuindo agora para o hemisfério sul e aumentando para o hemisfério norte. Novamente, em qualquer lugar da Terra, dias e noites terão a mesma duração. Então aí você vê que está sempre mudando devido à posição, né, e à quantidade de raios que recebe uma determinada região. Aí vai acontecer o quê? As estações do ano. Aí na imagem abaixo você pode observar aqui as mudanças nas paisagens são visíveis nas 4 estações do hemisfério norte. Então você vai observar que a estação mudou de acordo com a paisagem, né? Então as mudanças que ocorrem nas paisagens são bem visíveis. E isso é de acordo com as estações do ano. Nem todas as regiões do planeta podem vivenciar claramente a passagem das 4 estações do ano. Nem todas. As regiões polares e tropicais não as percebem com clareza. No caso das zonas polares, né, há pouco, os raios solares sobre o solo faz com que as temperaturas sejam muito baixas, geralmente abaixo de zero. Além de propiciar um período de falta de luminosidade, que corresponde ao inverno, e de luminosidade, que corresponde ao verão. Então, nem todas as regiões do planeta podem vivenciar as 4 estações do ano, ou seja, a passagem das 4 estações do ano. Aqui mesmo no Brasil, aqui no Maranhão, né, nós não temos as 4 estações do ano. Temos só o período chuvoso e o verão. Isso, né, porque o nosso estado está próximo à linha do Equador, ou seja, fica na zona tropical. Então, já na zona tropical, a incidência de luz solar é muito grande ao longo do ano, o que gera a média térmica mais elevada do que nas outras. Com isso, não se observa claramente as 4 estações. No Brasil, por exemplo, apenas as regiões situadas ao sul do Trópico de Capricórnio podem identificar com clareza a passagem das estações. Então, somente aí, né? As regiões situadas no sul do Trópico de Capricórnio podem identificar com clareza a passagem das estações. A única região do planeta em que os habitantes podem viver plenamente a passagem das 4 estações do ano são as zonas de latitude médias ou zonas temperadas, localizada entre os trópicos e os círculos polares. Essas regiões apresentam um período de 3 meses de temperaturas elevadas, ou seja, o verão, 6 meses de temperaturas amenas e 3 meses de primavera e 3 de outono e 3 meses de temperaturas baixas, inclusive com queda de neve, que corresponde ao inverno. Então, a única região do planeta em que os habitantes eles podem viver plenamente, né, a passagem dessas 4 estações são as zonas polares, né, as zonas polares e também as temperadas, que podem vivenciar as 4 estações do ano. As demais não, né, devido à inclinação da Terra e à quantidade de luz que ela recebe do Sol. Então, vocês irão assistir, né, um vídeo onde vai estar explicando um pouco mais para vocês entenderem melhor sobre esse movimento, né, os movimentos que a Terra realiza e também sobre os fusos horários. Eu gostaria que vocês assistissem, prestassem atenção para vocês, né, responder a atividade das páginas seguintes. Então, vocês irão realizar as atividades das páginas 105 e 110. Viu? Então, vocês façam aí essas atividades. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando, né, no meu PV. Então, essa foi nossa aula de hoje. Um dos meus campeonatos de futebol que eu mais gosto de assistir é a Champions League, a Liga dos Campeões da Europa.
Eu amo assistir os jogos da Champions. Só tem uma coisa que me deixa irritado. A final sempre cai no sábado à tarde, justamente no horário do programa de calouros favorito da minha mãe. Mãe, deixa eu ver a final? Mas esta é a final. Quê? É, a final. A final do concurso da melhor manicure cantora do Brasil. Levou um tempão pra me convencer ela a trocar de canal. Mas depois que eu consegui, o desafio foi outro. Vem cá, Xisto. Você fez eu trocar de canal para assistir um jogo gravado? Como assim, mãe? O jogo é ao vivo. Nem me venha com essa. Como então que lá é de noite, sendo que aqui ainda está fazendo o maior sol? E lá fui eu explicar pra ela como funciona o fuso horário. Aliás, você sabe como funciona o fuso horário? Nosso planeta possui uma forma esférica. Por esta razão, quando realiza um movimento de rotação, movimento que a Terra realiza em torno de si própria, uma parte fica iluminada pelo Sol, enquanto a outra fica escura. Na medida em que este movimento se realiza, as áreas que estavam iluminadas vão gradualmente perdendo sua luminosidade, ou seja, onde amanhã logo passa a ser tarde, e assim por diante. O homem instituiu horários distintos no mundo, e a partir daí foi inserido o sistema de fusos horários. O mundo possui ao todo 24 fusos, e cada um desses corresponde a uma linha imaginária traçada de um polo ao outro. Dessa maneira, cada fuso se encontra entre dois meridianos. Toda porção terrestre que se estabelece nesse intervalo possui o mesmo horário. O meridiano de Greenwich é o meridiano principal, uma vez que esse é o ponto inicial ou referencial para a implantação dos fusos. A partir então do meridiano de Greenwich, no sentido leste, a cada fuso horário adianta-se 1 hora. E no sentido oeste, atrasa-se 1 hora. Toda essa história de fuso me deixou até confuso. Entenderam? Confuso. Tá bom, eu não sou muito bom com piadas. Vou indo nessa, pessoal. Até a próxima.